Do Éden a Babel. Texto áureo. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Verdade aplicada. O Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Objetivos da lição de hoje. Primeiro, mostrar Deus como Criador e Senhor da história. Apresentar o coração do homem e o coração de Deus. E, por último, explicar a origem das 3 civilizações antigas. Texto de referência, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28 e 31. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Leitura complementar. Gênesis 1, 26 ao 31. A criação dos seres viventes. Gênesis 3, 1 ao 8. A queda do homem. Gênesis 3, 7 ao 19. Deus prometeu redimir a humanidade. Romanos 5, 19 ao 21. A graça superabundou o pecado. Hebreus 8, versículos 6 ao 11. Cristo é o mediador de um pacto eterno. E Apocalipse 21, versículo 1 ao 4. O novo céu e a nova terra. Introdução. Neste segundo trimestre de 2023, estudaremos lições baseadas no livro de Gênesis, identificado como o livro dos começos. Na presente lição serão enfatizados os seguintes assuntos: a maravilhosa e perfeita obra da redenção já tinha sido planejada por Deus antes da fundação do mundo, a multiplicação da maldade na humanidade e a origem das nações e a dispersão dos povos. Capítulo 1. Elohim, o Criador e Senhor da história. Como o povo de Israel que nasce na glória dos propósitos de Deus acaba aparecendo em estado de escravidão no Egito? O livro de Gênesis nos responde esta pergunta. 1.1. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano da redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Aquele que teria o calcanhar ferido pela serpente é o mesmo descendente da mulher que lhe esmagaria a cabeça na cruz. Gênesis 3,15. Mas sua morte estava determinada antes da fundação do mundo, conforme lemos em Apocalipse 3, versículo 8. Precisamos ler toda a Escritura tendo isso em mente. O comentário bíblico Moody sobre Gênesis 3 diz assim, abre aspas: assim temos esta famosa passagem chamada de Protevangelium, ou seja, o primeiro evangelho, o anúncio de uma luta prolongada, um antagonismo perpétuo, feridas de ambos os lados e vitória final para a semente da mulher. A promessa de Deus de que a cabeça da serpente seria esmagada apontava para a vinda do Messias e a vitória garantida. Essa certeza entrou pelos ouvidos das primeiras criaturas de Deus como a bendita esperança de redenção. Fecha aspas. 1.2. O Deus que vela por sua palavra. O desenrolar histórico que se deu desde esta promessa divina no Éden até a sua consumação não consiste de acidentes aleatórios, obras do acaso e trapalhadas humanas. Deus conduziu
e conduz a história humana de uma forma misteriosa, amorosa e soberana para que o que ele prometeu permanecesse de pé. O Redentor viria como semente da mulher, ou seja, uma referência bem clara à encarnação do Verbo e o nascimento virginal do Cristo. E esta mulher descenderia de Israel. Daí Deus, ao preservar Israel em toda a sua história de erros e fracassos, está garantindo o cumprimento daquilo que ele prometeu, pois Deus mesmo cuida para que a sua palavra se cumpra, conforme escreveu Jeremias no capítulo 1, versículo 12, e também Malaquias 3, versículo 6. No verso de Jeremias, Deus deixa claro que ele mesmo cuida para que aquilo que ele prometeu se cumpra. O próprio Deus ilustra sua prontidão em cumprir suas promessas com uma vara de amendoeira, cujo termo no hebraico é semelhante à palavra vigiando. Antes de ser fiel aos seus servos, Deus é fiel a si mesmo. As promessas de Deus são um compromisso dele com ele mesmo. Em Malaquias, isso é reforçado em nossa relação com ele. Fica bem claro que na aliança que Deus tinha com Israel, se dependesse de Israel, Deus já os teria destruído completamente. Ou seja, a única razão para Israel ainda estar sendo preservado era porque, ainda que o homem mude ou abandone seus compromissos com Deus, Deus, por amor à sua glória, não muda suas promessas. 1.3. A semente da mulher. A serpente que estava no Éden ouviu numa mesma frase Deus falar tanto do destino de Cristo, assim como do seu próprio destino. Ainda assim, passou a história tentando impedir que o descendente da mulher, o Cristo, viesse ao mundo. Quando Israel estava no Egito, Faraó tenta exterminar a próxima geração de hebreus, matando os recém-nascidos machos, para assim eliminar possíveis ameaças de rebeliões. Êxodo 1, versículo 16. Se essa loucura tivesse pleno sucesso, a raiz pura de Israel, de onde o Redentor nasceria, se perderia com a miscigenação egípcia. Por trás da intenção insegura e infanticida de Faraó, estava a antiga serpente tentando ferir o calcanhar de Israel para que o Redentor não chegasse a nascer. Deus, porém, salvou das águas a Moisés. Êxodo 2, versículo 1 ao 9. Este, varão hebreu de sangue puro, que redimiria Israel da escravidão egípcia. Deus usou Moisés como um tipo daquele que no futuro viria para libertar o povo da escravidão do pecado. Mateus 1, 21, João 8, 36. O escritor Cowell, na sua obra Êxodo, Introdução e Comentário, página 54, faz o seguinte apontamento, abre aspas. Essa vã tentativa de eliminar o povo de Deus encontra seu paralelo no Novo Testamento, quando Herodes tenta destruir toda uma geração de meninos em Belém. Mateus 2,16. Todavia, como no Novo Testamento, o agente escolhido de Deus, o Cristo, é protegido. Nem Faraó e nem Herodes podem se opor ao plano de Deus. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que a história humana, cercada de fracassos e fraquezas, não frustra os planos de Deus. Capítulo 2. O coração do homem e o coração de Deus. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Gênesis, cujo significado simples significa começo, sinaliza de fato o começo de tudo, inclusive do sofrimento na história humana. 2.1. O mal no íntimo do homem. O primeiro homicídio dentro da primeira família com Caim e Abel mostra como a raça humana e a sua história seriam marcada pelo morrerás decretado no Éden. Gênesis 2,17. Não só a morte, mas o homicídio entrou na rotina humana e não saiu mais. Pelo contrário, ele foi institucionalizado. Gênesis 4:15, 9 e 6.
Caim e Abel foram os primeiros irmãos e Caim o primeiro homicida. Norman Champlin, famoso teólogo norte-americano, em seu comentário sobre o primeiro homicídio em Gênesis diz, abre aspas, essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio. Nada havia no meio ambiente de Caim que o tivesse levado a matar seu irmão. O ato originou-se da maldade no íntimo. Fecha aspas. É impressionante perceber como a virtude de Abel estimulou o pecado no interior de Caim. Esta é a natureza do mal em que se encontra o homem após a queda. O ambiente não explica nem origina a maldade. Ela já está à porta da alma, esperando a oportunidade de manifestar as trevas interiores. João 3,20. 2.2. A tristeza no íntimo de Deus. O mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. A forma mais próxima de descrever essa tristeza de Deus estão nas palavras. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6,6. Esta tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração. Essa tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração do homem para o mal. Gênesis 6,5. Esta constatação culminou no dilúvio. É no Egito que Deus se arrependeu de haver feito o homem e decide fazê-lo desaparecer da face da terra. Gênesis 6,7. Porém, uma família foi salva, a família de Noé. O comentário bíblico Broadman, na página 196, diz assim, abre aspas, o verbo em hebraico arrependeu-se, literalmente suspirar, descreve o fato de se arrepender e de ficar triste apenas em sentido derivado. O escritor sacro não quer dizer que Deus lamenta ter criado o homem, mas que ele suspira de tristeza com o que está acontecendo. Uma coisa era prever o pecado do homem, a outra, enfrentá-lo. Os três verbos deste versículo, arrependeu-se, feito e pesou, provêm da mesma raiz em hebraico, da mesma forma como as três principais palavras da declaração de Lameque no capítulo 5, versículo 29, a saber, consolarás, obras e trabalho. Da mesma forma como as obras dos seres humanos lhe produziam dores, os seus atos na esfera moral causaram sofrimentos ao seu Criador. Fecha aspas. 2.3. Graça em meio ao juízo. Após descrever a corrupção que assolava a humanidade, a maldade se multiplicando e a decisão do Senhor Deus de destruir da face da terra o ser humano, o escritor sagrado apresenta um porém. Gênesis 6,8. Este porém é um termo que expressa um contraste a um homem que tem fé em Deus, obedece a Deus e anda com Deus. Pela graça de Deus, ele manteve-se puro em meio a uma geração corrompida. Estamos falando de Noé. Noé não se conformou com o modus vivendi, o modo de vida de sua geração. O relato da Epístola aos Hebreus e da primeira carta de Pedro, 1 Pedro 3,20, fazem menção da salvação da família de Noé. Dentre as muitas lições preciosas a serem extraídas deste texto, podemos falar: primeiro, a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. Segundo, a influência positiva de Noé sobre as famílias antes do dilúvio. E terceiro, a fé que resulta em obediência a Deus e um viver justo e reto. Deus disse que Noé foi o único justo que Deus encontrou naquela geração. Gênesis 7:1. Porém, Paulo faz uso da teologia da queda do Antigo Testamento para concluir que não há um justo sequer. Romanos 3:10. Como entender isso? Existem homens que são mais justos ou mais pecadores que outros. Porém,
A justiça que salva não é aquela que podemos observar em comparação aos homens, mas é uma justiça que reflete a pureza e a santidade de Deus. Neste quesito, não há um justo sequer. Para sermos salvos por Deus, precisamos deste tipo de justiça que vem de Deus por meio de Cristo. É uma justiça que se manifesta no Evangelho, que não é por mérito, mas pela graça de Deus. No capítulo 2, nós aprendemos que após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Capítulo 3. A origem das 3 civilizações antigas. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desregrada em que vivia sua sociedade. Agora, porém, há um completo silêncio e uma terra vazia para um novo recomeço. 3.1. Uma nova terra. Deus deu a Noé o que deu a Adão: missão e autoridade. Ele deveria se multiplicar, encher a terra e dominá-la. Gênesis 9, 1-3. Temos aqui um paralelo com Éden. O dilúvio é um novo começo, porém, não no jardim e não sem pecado. Por esta razão, a lei a respeito do valor da vida foi estabelecida. Quem tirasse uma vida teria a vida tirada, sob a perspectiva de que cada ser humano carrega a imagem de Deus. Estabelecido este mandamento e dada a Noé sua missão, Deus faz com ele e seus descendentes sua aliança noética. Esta aliança divina, porém, se enquadra mais com uma promessa divina, pois não há parte requerida ao homem para que Deus não destrua mais o mundo com águas. Gênesis 9, 9-17. A partir dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, toda a terra foi repovoada, segundo Gênesis 9, 19. Expressões como "e lembrou-se Deus de Noé" e também "então me lembrarei do meu conserto" têm a mesma natureza da expressão "então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra". Isso tudo é uma linguagem humana a respeito de Deus. Teologicamente, este fenômeno pode ser chamado de antropomorfismo, quando Deus é representado em forma humana, ou antropopatismo, quando Deus é representado por emoções humanas. Devemos entender a dificuldade e limitações do escritor bíblico em traduzir a revelação de Deus aos homens, buscando assim as melhores palavras que dispunha para conseguir e se fazer entendido. Infelizmente, tais palavras nem sempre são suficientes, porém, são as melhores que o escritor tinha no momento. 3.2. As 3 civilizações. Com o início de uma nova humanidade, os 3 filhos de Noé, Shem, Cam e Jafet, se tornaram os pais das 3 grandes civilizações do mundo antigo. Gênesis 10, 32. Shem, Sem, em português, deu origem aos semitas, de onde surgiram os judeus, de quem nasceria o Messias. Os outros 2 filhos de Noé deram origem às 2 grandes civilizações gentílicas. Jafé, se tornou pai de uma grande parte dos gentios, com a história de expansão, poder e prosperidade. De Cão, nasceram os povos cananitas, que ocuparam as regiões de Canaã, sob a bênção de Deus, similares às dadas a Adão. Essas 3 civilizações se multiplicaram, repovoando assim a terra para um novo começo. No dilúvio, apenas Noé e sua família receberam o livramento do Senhor. Depois que as águas baixaram, Noé sai da arca e adora a Deus junto com a sua família. Ele deveria recomeçar a civilização como se fosse um novo Adão. Cada um dos seus 3 filhos deu origem às 3 grandes civilizações do mundo antigo. Os semitas encontraram destaque na história da redenção, pois seriam, através de um relacionamento mais íntimo por meio da lei,
da Torá, o canal de Deus para reconciliar todas as nações ao Criador. 3.3 A grande confusão. A criação de Deus indica a ordem sobre o caos, Gênesis 1, 2 e 3. O propósito criativo sobre o vazio, abre aspas, tudo foi criado por Ele e para Ele, fecha aspas, Colossenses 1,16. Ou seja, tudo que Deus fez e faz é para a glória do seu nome. Ele cria a humanidade e dá dons e habilidades aos homens para que estes, por meio dos feitos, propaguem a glória do nome do Senhor Deus em sua multiforme sabedoria. Porém, o que vemos em Babel retrata como o homem falha em dois aspectos. Primeiro, ao invés de se espalharem como portadores da glória de Deus ao mundo, eles se ajuntam. E segundo, eles usam sua capacidade para honrar o seu próprio nome. Gênesis 11, versículos 3 e 4. A resposta de Deus à ordem humana que contraria o propósito de Deus é a confusão. Gênesis 11, 7 ao 9. A ação divina, porém, em confundir a língua também foi a solução divina para a propagação daqueles que carregam a sua imagem. Podemos ver a bênção de Deus e a sua ordem para que Noé se multiplicasse sobre a terra, conforme vemos na genealogia do capítulo 10 de Gênesis. Todas as nações posteriores descendendo de uma mesma raiz genealógica e se espalhando com as características distintas. O dilúvio, uma das grandiosas intervenções divinas, demonstra que Deus não deixa o homem por sua própria conta. Com Noé, ele julga. Em Babel, ele perturba. E em Abraão, ele chama. A rotina do povo antediluviano, antes do dilúvio, era comer, beber e dar-se em casamento. Ou seja, viveram a vida arregaladamente, sem se preocupar. Tudo isso, porém, era feito como se não existisse um Deus. Cristo diz que este será o mesmo ambiente que precederá sua vinda. Uma pergunta: estamos vivendo em tempos diferentes como o de Noé? No capítulo 3, nós aprendemos que o dilúvio deu uma nova chance para a humanidade. Porém, o problema humano após a queda não foi resolvido com isso. Conclusão: a entrada do pecado na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já estava delineado desde a fundação do mundo. Até a próxima.